Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos agora para a pergunta de número, sequência, do vídeo 288. E no Livro dos Espíritos, a questão 277. Então, olha só para você ver. Pergunta: o poder e a consideração do que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Veja bem, isso os bons espíritos vão dizer, os bons espíritos vão dizer não, mas tem outra sequência ainda. Não é só essa frase não, tá? Isso é muito relativo. Por que é muito relativo? Porque existe na Terra, é aí que nós temos que esmiuçar. Existe na Terra pessoas que eles têm assim um grande poder financeiro, enfim, eles têm um grande poder de influência, que aquele poder financeiro, eles ajudam milhões e milhões de pessoas, graças ao poder financeiro dele, graças ao poder moral dele, graças ao poder da influência dele. Porque tem muitas pessoas que ele chega e diz assim: olha, eu tenho 1000 amigos da alta sociedade. Isso é um poder que a pessoa tem. Então, veja bem, gente, ele fala assim: se eu ligar para esses 1000 amigos que eu tenho, em questão de 2 dias, nós conseguimos a verba para construir essa instituição de caridade. Tanto para construção, quanto verba para manter para o resto da vida esse poder, essa instituição funcionando. Tem pessoas que têm na Terra, por exemplo, tem juízes, porque é um poder também que ele amealhou, que ele conquistou. Tem juízes corretos, honestos. Tem delegados honestos. Tem médicos honestos, bons. Professores, cientistas, com a capacidade moral e intelectual maravilhosas. Você está entendendo? Então, não precisamos buscar apenas também só esses, sabe? Na sociedade mesmo, tem pessoas que não têm diploma e que são pessoas assim, com um poder tremendo, um poder de amor, um poder de solidariedade, um poder de consideração, de carinho, de respeito, de humildade. Por isso que chama esmiuçamento. Porque essa pergunta de Kardec aqui, ela é complexa. Ela é complexa. Porque nós não podemos
dizer a respeito só daqueles que na Terra tiveram um poder, você entendeu? E que no plano espiritual, aquele poder que eles tinham na Terra, para nada serve. Nós temos que separar o joio do trigo. Olha só para você ver. O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos. Nessa questão assim, como nós já esmiuçamos a outra parte, né? Porque o processo é muito complexo, nós tentamos mostrar os dois lados. Que aquele que foi bom na Terra, ele continua bom no plano espiritual. E continua bom lá. E continua caridoso. Agora, a questão assim do poder, por exemplo, a pessoa, juiz na Terra, por mais bom juiz que foi, se ele quiser no plano espiritual continuar como juiz, ele pode, mas ele tem que passar por uma reciclagem. O médico tem que passar por uma reciclagem, porque a medicina aqui é uma, a medicina lá é outra. A advocacia aqui é uma, a advocacia lá é outra. Mas existe advocacia no plano espiritual? Se existe morte, se existe velório, se existe sepultamento, se existe o desprendimento do espírito daquele corpo, que agora eu não vou explicar, porque entra em outras matérias. Não existe juiz de lá? Ô, gente, pelo amor de Deus, vamos raciocinar, gente. Tá meio difícil para mim, por causa da garganta, mas a gente tem hora que a gente tem que rir. Eu tô rindo de mim mesmo. Então tem que... Então, se vocês perceberem que o pescoço está ficando enrugado aqui igual pescoço de peru, não se preocupa não, viu? Porque falta a voz, então tem que estar se esforçando. Mas é assim mesmo. Então, olha só. Resposta: não. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Eu concordo com os bons espíritos aqui. Quem sou eu para discordar? O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Então eu já expliquei os prós e os contra para você entender. Se foi bom, continua bom lá. Se foi mal, que continua mal lá. Então os diplomas aqui não servem nada de lá, mas auxilia você chegar no plano espiritual. Uma vez aqui que você foi advogado, que você foi juiz, que você foi médico, é muito mais fácil que você chegar lá e a espiritualidade pergunta para você se você sabe, né? Mas vamos ver essa história. A espiritualidade pega e pergunta para você assim, o que você gostaria de fazer aqui no plano espiritual? Eu queria ser médico, estudar medicina. Estudar medicina? Mas isso aí não é uma opção minha. Tudo bem, isso é uma opção tua. Mas você foi o que lá na Terra? Eu fui um gari. Nossa, que profissão digna. Muito honesta. Mas você entende que vai ser mais difícil para o gari. Ele vai conseguir. Não estou dizendo que ele não vai conseguir, não. Ele vai conseguir ser médico lá. Mas a trajetória dele lá vai ser mais difícil do que para aquele que aqui foi médico.
do que para aquele que aqui foi advogado, do que para aquele que aqui foi juiz, promotor. Você está entendendo assim, mais ou menos, né? Tudo se torna mais difícil lá para aquele que aqui foi outra coisa. Então ele quer experimentar outra coisa lá, ele pode. Só que ele vai ter que começar da estaca zero. O médico, o advogado, o juiz vai ter que começar da estaca zero. Imagina ele que não foi, coitadinho. Porque de lá é uma coisa, de cá é outra. Mas o conhecimento amealhado, aqui a gente nunca perde. Inclusive as qualidades de gari. Por isso que o gari, quando for varrer a rua, varra com amor. Varre a rua rezando, agradecendo a Deus. Obrigado, meu Deus, por hoje eu estar varrendo essa rua, tendo o prazer de proporcionar às pessoas uma rua limpinha, né? Sabe lá o que eu fiz em vidas passadas? Às vezes, em vidas passadas, eu andei sujando as ruas, sujando a casa dos outros. Agora, hoje, eu estou juntando o lixo que eu joguei na rua, que eu esparramei na rua, né? Então, eu concordo e não concordo muito com essa resposta dos bons espíritos, por mais que eles é que estão certos. Então, vocês não vão por mim, não. Vocês vão por eles. Porque, veja bem, ó. Eu vou ler de novo a pergunta e vou para a resposta de novo. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não. Não dá a ele supremacia. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Eu não concordo. Veja bem. Aí ele diz assim, continuando. Lê os salmos. Sabe por que eu não concordo? Porque se os bons espíritos tivessem citado apenas essa frase, não, pronto, não haveria necessidade deles dizer o restante, porque o restante não condiz, entendeu? Com a pergunta. Não condiz com a pergunta. Por quê? Olha só. A resposta que os bons espíritos deram é uma resposta mitológica. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Então eles estão sendo assim muito duro. Por isso que nós tivemos que esmiuçar. E você vai me dizer assim, mas então eles erraram em dizer desse jeito? Não, gente, eles acertaram, eles acertam em tudo. Só que a gente é que tem que separar o joio do trigo. Agora, quantas pessoas lê isso e não raciocina dessa forma? E outra, eles disseram aqui, ó, lê os salmos. Esse lê os salmos, principalmente o espírita, ele não deve se apegar em salmos, não. Porque salmos é mitologia. O que muitos não sabem é que muitos salmos são apócrifos. E separar o apócrifo do verdadeiro, é aí que mora a dificuldade. 90% dos salmos são apócrifos. Você entendeu? No entanto, os salmos de Davi, do rei Davi, né, de Davi, do profeta, né, profeta
do profeta Davi, rei Davi, negócio assim, Salmos de Davi. Todos aqueles salmos de Davi são apócrifos. Analise para você ver. Salmos de Davi que nos incentiva ao materialismo, à ociosidade, ao egoísmo, ao orgulho, à preguiça, à avareza. Analisa só para você ver os salmos de Davi, mas analisa os salmos de acordo com a luz da doutrina dos espíritos. Não analise os salmos de acordo com os ensinamentos das religiões que existem na Terra, não, porque senão você vai continuar cego. E cego que conduz cego cai todos no mesmo precipício. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, na última página, nas últimas páginas praticamente do livro dos Médiuns, ele lá menciona, ele deixa lá várias mensagens maravilhosas, cujo título, Mensagens Apócrifas, que eu garanto, com todo respeito, eu garanto, que 90% dos espíritas, se nós retirarmos aquele termo, mensagem apócrifa, e divulgarmos aquelas mensagens como sendo autêntica, 90% dos espíritas come gato por lebre, aceita aquelas mensagens como verdadeiras. Ventila-se na internet mensagens endereçadas, a Dr. Bezerra de Menezes e a outros espíritos renomados, de médiuns apócrifos que recebem espíritos charlatões que passam por Dr. Bezerra de Menezes. E eles usam o nome de Divaldo Pereira Franco, eles usam o nome de Chico Xavier para divulgar estas mensagens. Então retiremos lá mensagem apócrifa e divulguemos uma mensagem daquela. Lá embaixo é escrito Santo Agostinho, São Luís, Joana d'Arc. Todo mundo acredita que realmente seja de autoria daqueles espíritos, porque não sabem discernir o joio do trigo. Por isso, aceitam como autêntica. Então, 90% dos salmos são apócrifos. Então, eu entendo que os bons espíritos, eles disseram isso aqui. Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Não é assim também. Porque existe muitos grandes que continuam grandes. Como existe muitos grandes
que por causa do orgulho, do egoísmo, da vaidade, são rebaixados. Como existem muitos pequenos que são elevados. Como existem muitos pequenos que permanecem como pequenos. Você está vendo por que muitos consideram como falador? Porque as pessoas não raciocinam isso. Porque a atitude é a moral, é o comportamento. Muitos grandes na terra de lá continuam grandes porque eles levaram aquela grandeza para lá. Não significa, entendeu? Que em questão de poder, não. Mas em matéria de bondade. Então, os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Isso se torna até uma humilhação para aqueles que tanto fizeram. E seria até um elogio, um incentivo para aqueles que nada fizeram e nada fazem. Porque muitos ignorantes, se lê isso aqui, ele vai pensar assim, ó, bom, pois que os pequenos serão elevados. Então tá do meu jeito. Eu não vou procurar me elevar. Eu vou ficar do jeito que eu estou, na ociosidade, na vagabundagem. Você entendeu? Então, o negócio é complexo. O negócio é muito complexo. A gente tem que ficar atentos aqui. Agora, eu acredito que com relação a esse processo aí dos salmos, principalmente os de Davi, você ficou meio surpreso, né? Agora, você sabe quem foi Davi aqui na Terra? Você não sabe, né? Foi Hitler. Adolfo Hitler. Agora você viu por que eu estou dizendo que muitos salmos aqui na Terra são apócrifos? Porque desde a época em que Hitler foi Davi, você entendeu? Ele foi um revoltado, ele foi um orgulhoso, ele foi um ocioso, ele foi um egoísta. E é interessante como muitas seitas religiosas, principalmente o catolicismo, adere a muitos salmos e vive de salmo. Espírita não adere salmo, não. Espírita adere leis de Deus. Leis de Deus que são imutáveis. Porque os salmos, todos eles, além de serem apócrifos, eles são mutáveis. Todos são mutáveis. Eles acompanham as necessidades dos espíritos materialistas que na Terra se encontram. Espírita, verdadeiramente espírita, que estuda as obras básicas da doutrina espírita, ele não se apega em salmo, não. Entendeu? Então, falando mal, de forma alguma, mas não podemos deixar também de dizer aquilo que nós sabemos, né? Porque muitas pessoas comem gato por lebre. Aí você fala assim, Luiz, mas como que você sabe dessas coisas todas? Olha, gente, o que tem, a única coisa que eu sei a única coisa que sei é que eu não sei nada. Eu não sei porque eu sei. Então, porque eu não sei porque eu não sei nada. Vamos ao próximo vídeo, né?